Os anfíbios são vertebrados que estão presentes na Terra há mais de 350 milhões de anos e sobreviveram a eles com uma louvável capacidade de adaptação. Há quem os ache asquerosos e repugnantes, mas não imaginam a importância que esses animais têm para o planeta e para nós. Os mais conhecidos anfíbios, sapos, rãs e pererecas, possuem um papel essencial para a cadeia alimentar, pois são grandes predadores de insetos e aracnídeos, equilibrando as populações desses animais no ambiente. Eles também são ótimos bioindicadores de qualidade ambiental, pois devido à sua pele permeável são muito suscetíveis a variações climáticas e a substâncias tóxicas e poluentes, tanto do ar quanto da água. Além disso, os anfíbios representam uma fonte promissora de substâncias com propriedades medicinais. Por exemplo, a perereca pseudoparadoxa produz uma substância com potencial para tratar diabetes, pois os cientistas perceberam que ela estimula a secreção de insulina em células do pâncreas e sem efeitos colaterais. Algumas espécies de Rhinella, que chamamos de sapo-cururu, possuem estereótipos que demonstram atividade contra patógenos da leishmaniose e doença de Chagas, e também diversos potentes antimicrobianos e cicatrizantes já foram encontrados em nossas adoráveis filomedusas. Esses foram alguns poucos exemplos do quanto esses animais são indispensáveis. Eles estiveram aqui há todo esse tempo e superaram catástrofes naturais e continuam a se multiplicar, mas agora parece que estão perdendo a luta pela permanência no planeta. Populações de anfíbios vêm diminuindo e espécies estão sob ameaça de extinção ou até mesmo já desapareceram. E o pior, algum dos motivos desse declínio é por nossa culpa. Alguns pesquisadores apontam que a principal ameaça às populações de anfíbios é o desmatamento e a destruição de habitats. O desmatamento expõe a luz direta do sol, causando o ressecamento dos seus corpos. Também reduz a disponibilidade de abrigo e a oferta de alimento. A redução de uma floresta significa a redução da água, um recurso particularmente importante para esses animais. A maioria das espécies de anfíbios apresenta girinos que vivem em corpos d'água, enquanto sua forma adulta vive nas florestas. E quando o desmatamento isola os anfíbios dos corpos d'água, o ciclo reprodutivo é prejudicado. A fragmentação das florestas também reduz e isola as populações de anfíbios, diminuindo a variabilidade genética das populações e aumenta as chances de ocorrerem problemas durante o desenvolvimento, bem como os riscos de agentes infecciosos afetarem toda uma população. A introdução de espécies exóticas em ambientes onde vivem anfíbios também representa uma ameaça e é apontada como uma das causas da diminuição na população desses animais, pois alimentam-se das espécies de anuras nativas e também podem competir por recursos importantes. É o caso, por exemplo, da truta, que tem o girino entre suas fontes de alimentação. Espécies de vegetais, como pinos e o eucalipto, também contribuem para agravar o problema. Elas substituem e modificam os ambientes naturais de muitas espécies de anfíbios. A radiação ultravioleta, UV, em níveis adequados é benéfica ao organismo. Em excesso, pode provocar mutações e deficiências imunológicas. No zanuro, os raios UV atingem especialmente os ovos e embriões e prejudicam o desenvolvimento, gerando anomalias e causando problemas ao sistema imunológico, deixando-os mais suscetíveis aos ataques de agentes infecciosos. O meio aquático ácido com pH baixo traz grandes impactos na distribuição, reprodução, na sobrevivência e no desenvolvimento dos ovos e larvas. Os anfíbios são sensíveis a baixos valores de pH e a fatores resultantes, principalmente as altas concentrações de alumínio. E a acidificação do meio provoca atraso ou antecipa a incubação, causa diminuição do tamanho corporal das larvas, alteração no comportamento de natação e reduz a capacidade de resposta aos predadores.
Os efeitos de metais e substâncias químicas usadas nos inseticidas e herbicidas também afetam o ciclo de vida desta classe. Os tóxicos ambientais provocam a morte direta e prejudicam na taxa de reprodução, crescimento e os tornam mais suscetíveis a doenças por suprimir ou inibir a capacidade de resposta do sistema imunológico dos anfíbios. O surgimento de novos agentes que causam doenças ou que repentinamente tornaram mais contagiosos e passaram a provocar infecções mais intensas tem se tornado mais comum. Alguns grupos de organismos têm sofrido epidemias intensas que continuam a exterminar populações inteiras. No caso dos anfíbios, o agente infeccioso mais importante ao qual o declínio e a extinção de populações têm sido atribuídos é o fungo aquático da família Critidae, da espécie Baracho dendrobrantes. O fungo é causador da quitridiomicosis. O primeiro relato de infecção de vertebrados por quitrídeo surgiu em 1998, quando este fungo foi apontado como causador da morte de anuros na Austrália e na América Central. As infecções não parecem ser letais nos girinos, já que eles possuem queratina no tegumento. Porém, nos animais adultos, ele infecta a pele e perfura, e poucas espécies conseguem sobreviver, pois em geral o patógeno utiliza quitina, queratina e celulose como nutrientes. A quitridiomicosis já foi identificada no Brasil, país onde é encontrada a maior diversidade mundial de anuros. A doença foi detectada na rã de corredeira, que ocorre em regiões elevadas da Mata Atlântica. O primeiro relato não implica que o fungo seja novidade no Brasil. Há indícios de que ele já existia no país nos anos de 1980. Existe a possibilidade de que os anfíbios fossem portadores resistentes ao fungo, mas desenvolveram a doença quando deparada a outros fatores debilitantes, como o aumento da poluição, perda de habitat ou outras alterações ambientais. Outros parasitas também podem ser letais, como o fungo Batrachio salamandrívora, que está dizimando algumas populações de salamandra na Europa. Este fungo causa quitridiomicosis, que se manifesta em lesões cutâneas e danos na camada epidérmica e pode resultar em problemas osmorregulatórios. Por viver em ambiente terrestre e aquático, o regime de chuva torna importante para o ciclo de vida dos anfíbios. As alterações na quantidade nos períodos chuvosos os afetam diretamente. Uma seca inesperada no meio da estação chuvosa pode secar uma poça e matar todos os ovos e larvas que ali viviam. Em contrapartida, grandes tempestades lavam as poças e carregam os ovos e larvas para longe em meio à correnteza e os peixes predadores. Além disso, dias quentes e secos ressecam a pele sensível desses animais, que mesmo à noite precisam ficar escondidos em locais úmidos e não podem sair para se alimentar. Se a seca for prolongada, pode debilitar os indivíduos, prejudicando a reprodução ou seu sistema imunológico. As populações de algumas espécies sofreram com as causas de declínio citadas neste vídeo. Dentre elas se encontra o sapo dourado, o bufo periglente da Costa Rica, onde seu desaparecimento ocorreu devido às mudanças climáticas. No Brasil, as espécies rola de Brand e Phyromedusa pendiculata estão entre as extintas devido ao patógeno Batrachio dendrobrantes, e o desmatamento no país levou à extinção da espécie Phyromedusa fimbriata. Para finalizar, mais importante do que conhecer esses problemas é entender que todos temos responsabilidades pela crise de biodiversidade no mundo. Somos parte dessa sociedade cujas exigências exaurem os recursos do ambiente, e será o esforço de todos, somando um a um, que fará a diferença.